E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo, do canal Longo Prazo Investimentos. E como vocês podem estar vendo, eu vou começar a gravar os vídeos agora comigo aqui no cantinho esquerdo, para melhorar um pouco a interação com o pessoal, para ver que não é só uma pessoa falando com a tela sempre, para ficar mais próximos de vocês e vocês criarem mais afinidade comigo. Então, antes de começar o vídeo, eu tenho essa playlist que eu estou criando aqui de acumulação de patrimônio, que eu estou mostrando na tela para vocês. Eu já tenho 4 vídeos, assim. Qual que é o meu objetivo dessa playlist? É criar vídeos, assim, explicativos, vídeos das coisas que eu entendo, das coisas que eu acho. Alguns vídeos são opiniões minhas, outros são vídeos, assim, para você tentar aplicar na sua vida. Esse aqui, Como Ficar Rico, às vezes tem 41 minutos, mas é um vídeo meio compridinho, assim, para assistir, mas às vezes pode valer a pena, pode fazer a diferença na sua vida, não tem? Aí fiz um vídeo de dicas para investidores iniciantes. Eu comentei que fundos de investimentos não vale a pena e aposentadoria, né? Se você já começou a fazer a sua, né? Vou deixar o link dessa playlist, ela tá aparecendo no card ali do vídeo. Se você quiser clicar lá e escolher o vídeo mais interessante para você, eu agradeço. Então, qual que é o assunto do vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou falar de ETFs. O que são os ETFs, né? Eu vou botar no modo apresentação aqui. Em inglês, os ETFs são Exchange Trading Funds, que, se eu quiser resumir, basicamente é um fundo de investimento negociado em bolsa, diferente dos fundos de investimentos tradicionais que são fechados, que você tem que acessar a corretora, fazer o aporte e tal. Esses são fundos negociados na bolsa, assim, como se fosse uma ação, um fundo imobiliário, que você abre o home broker e compra quantas cotas quer. Passar uma definição inicial do ETF, né, como eu falei, é o Exchange Trend Funds e tal, negociado em bolsa. E o ETF também ele pode ser chamado um fundo de índice, né? Ele pode replicar um índice, assim, pode replicar o índice do Ibov, pode replicar o índice de uma moeda, de vários fatores. Depois eu vou mostrar os tipos de ETFs. Então essa é a definição do ETF. Se você não sabe, se você nunca ouviu falar, é basicamente um fundo de investimento negociado em bolsa, gerido por uma gestora semelhante aos fundos imobiliários, só que não tem investimentos em imóveis, né? São investimentos em diversas classes. E aqui estou botando as classes de ETFs, como eu falei, né? As principais classes. Tem os ETFs de índice, que você compraria um ETF lá e ia replicar um índice. Pode ser o Ibov aqui no caso, pode ser o SP500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, e o Ibov é o índice das 65 maiores empresas do Brasil, né? Caso você tenha um ETF que replica um índice, o Ibov, basicamente com um único ativo, você está comprando 65 empresas aqui no Brasil ou 500 empresas nos Estados Unidos, né? Tem ETFs de ações que replicam um setor de ações, tem ETFs assim que são voltados para small caps, que são empresas de baixa capitalização, baixo valor de mercado. Tem ETFs de large caps, que é as empresas grandes, assim, ó, a Petrobras, uma Vale aqui no Brasil, ou uma Apple, uma Microsoft lá nos Estados Unidos, né? E ETFs de crescimento, que visam empresas pequenas que têm um grande potencial de crescimento. Tem ETFs de títulos, né, que replica o desempenho de títulos públicos ou privados. Tem ETFs de commodities, que replica o desempenho assim, do barril de petróleo, do milho, do ferro, das commodities em geral, né? Você pode comprar lá um papel que está atrelado ao preço do barril de petróleo. Então, basicamente, tu tá alocando o seu dinheiro em função da cotação do petróleo e todos os tipos de commodities. Não tem os ETFs de moedas, né? Eu já até falei nos vídeos que eu falo sobre ouro que uma das opções de comprar ouro diretamente é comprar através de ETF, em vez de você ter que fazer toda aquela compra, mandar buscar na empresa e trazer e fazer a custódia, você pode fazer utilizando o ETF de ouro, né? Também tem ETFs de dólar, de euro, de Bitcoin também, a criptomoeda. Tem umas outras classes de ETFs, que é alavancagem, gestão ativa, inverso, mas esses assim não são muito interessantes de discutir agora, porque são meio complexos e para iniciante não vale a pena, não tem nem para mim, nem eu gosto. Os mais interessantes que eu vejo são esses aqui que eu falei aqui no vídeo, de índices, de ações, títulos, commodities e moedas. Vamos para o próximo slide?
Uns exemplos dos ETFs na Bolsa Brasileira, provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido. Ó, tem o BOVA11, que ele praticamente ele vai replicar o desempenho das ações negociadas na B3, reúne as empresas mais importantes, basicamente ele vai refletir o índice BOV, aquele que você ouve falar no jornal, todo jornal, o Ibovespa subiu tanto, o Ibovespa caiu tanto. Basicamente, se você tiver esse ETF, você vai estar a sua variação de patrimônio, a sua variação que vai ser em função do índice BOV. O IVVB11, retorna o índice SP500, basicamente com esse ETF aqui você está alocando seu capital a 500 empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem o Small 11, que busca refletir ativos de empresas de menor capitalização, são aquelas empresas pequenas que, às vezes, por ser pequenas, têm um grande potencial de crescimento no longo prazo, se elas derem certo. Tem o Eco 11, é o índice de carbono eficiente, ele é mais voltado assim para a parte ambiental, né, que mede o retorno de um portfólio de empresas do IBX50, que concordam em participar de uma iniciativa que adota práticas de redução de emissão dos gases estufas. Quem é ecologicamente correto é um bom ETF a se investir. Tem o GOV11, que é um investimento em empresas com requisitos de governança e liquidez, ou seja, esse ETF aqui ele não vai comprar qualquer empresa, ele vai fazer uma análise muito forte das empresas, ele vai comprar só empresas que têm um grande capital, que são empresas sérias, sólidas e já muito consolidadas. Não tem? Esse aqui parece ser bem interessante. Eu não invisto ainda em ETFs, mas quem sabe no futuro, né? Aqui, ó, eu deixei esse link aqui, ó, depois eu vou deixar na descrição para vocês clicarem. Ele vai levar lá no site da... Tá aqui, eu estou abrindo aqui. Ele vai levar você aqui no site da B3, e aqui você consegue conferir todos os ETFs que tem na Bolsa Brasileira. Não são muitos que tem na Bolsa aqui, ó. Aí aqui está o código dele, basicamente é só você digitar o código, essa letra aqui, BBSD, e mais o número 11, né? O final 11 é sempre para ETFs ou fundos imobiliários, e ação em units, como a gente está falando de ETFs. É só pegar XBOV 11, aqui ó, IVVB, e botar 11 lá no seu home broker, né? Vamos voltar para a apresentação? Voltar? Tá, aqui são os principais ETFs, como assim, eu dei os exemplos dos mais famosos e os que eu conheço. Você pode conferir ali e depois fazer perguntas a respeito de cada um. Como é que faz para comprar ETF? Basicamente é o mesmo processo de compra de ações, você tem que ter uma conta na corretora de sua preferência, eu compro no Banco Inter, digitar a sigla dele, BOVA11, VVB, o ETF de sua preferência, e efetuar a compra, igual como se estivesse fazendo compra de ações, compra de fundos imobiliários, o mesmo processo. Aqui eu botei um print aqui do home broker do Inter, eu digitei o BOVA11, VVB, daí tá aqui os preços, mínimo, máximo, e a compra é basicamente como se fosse uma ação. A tributação dos ETFs. Os ETFs têm umas desvantagens em relação às ações, que qualquer operação que você faça de venda com lucro, você vai pagar imposto de renda. Se você fizer uma operação como, eu comprei um ETF hoje a R$100 e amanhã, sei lá, daqui uma semana vendi a 150. Ou seja, você teve R$50 de lucro, então 15% é tributado. Daí você tem que emitir a DARF lá e pagar no próximo mês. E as operações de day trade, que são compras e vendas no mesmo dia, vai 20% de imposto. Então fazer day trade com ETF é meio pesado, né? Vamos passar para o lado. E lógico, os ETFs, se você virar o ano com ETF na sua carteira, eles têm que constar na sua declaração de imposto de renda do ano posterior, né? Que você detém aquele ativo. A tributação só é feita quando você vende com lucro. Vantagens. As vantagens do ETF. Ele tem uma alta diversificação em um único ativo, oportunidade para quem deseja entrar nesse mercado mesmo sem ter tanta experiência. Assim, às vezes o cara quer comprar ações, mas não sabe o que comprar, compra um ETF lá que tem várias. E você consegue internacionalizar por meio de ETFs os seus investimentos. Às vezes você não precisa fazer uma remessa de dólar para o exterior, não precisa ter uma conta numa corretora no exterior para comprar ações de outras empresas lá fora, né? O exemplo claro aqui é o IVVB11, que eu mostrei no slide anterior aqui, ó, que ele replica as ações do SP500. Agora as desvantagens. As desvantagens que eu acho que são ruins, no caso. A carteira do ETF é pouco estratégica, né? Às vezes, tu pegar um índice que replica 65 empresas, 500 empresas, vai ter muita tranqueira no meio, vai ter muita empresa ruim, que às vezes o desempenho das grandes empresas, as empresas boas, vai acabar sendo afetado em função das tranqueiras que tem no meio, né?
Como eu falei aqui já, a tributação do ETF é uma desvantagem, né, porque você vai pagar imposto de renda em qualquer venda. Já nas ações você pode vender até R$ 20.000 por mês que não paga imposto de renda. Os ETFs no Brasil, como são uma nova classe de ativos, eles são pouco líquidos ainda no Brasil. Eles, tirando um ou outro ali, eles têm... Para nós, assim, que somos pequenos investidores, não vão ter tanto problema, mas se você for um milionário, um bilionário, vai ter problemas em liquidez no ETF, vai ter pouco volume de negociação. Talvez você vai ter que fazer compras fracionadas durante vários dias. E os ETFs, por ter uma baixa liquidez, eles acabam se tornando muito voláteis, né? No caso, como replica índices de muitas empresas ao mesmo tempo, quando dá uma queda generalizada, assim como deu agora do coronavírus, a sua carteira vai despencar geral, não tem? Porque basicamente tu vai estar alocado em todas as empresas, e no meio vai ter empresas muito ruins que vão te jogar lá para baixo, né? E outra desvantagem que eu vejo que é um fundo de investimento, né? Você não tem controle assim do que o fundo faz, do que eles, você não tem poder de voto, diferente de uma empresa que se com o tempo você aumente a sua participação, você tem voz na empresa. No ETF você nunca vai ter. As minhas considerações sobre ETFs. Se você é um iniciante, pode ser uma boa estratégia. Se vamos supor que tu está começando hoje na bolsa, não sabe muito o que fazer, para começar assim, para entender como é que é o mercado, o ETF pode ser uma boa, né? Depois que você começa a aprender, estudar as empresas e ter uma noção maior de análise fundamentalista, os ETFs com o tempo para vocês vão fazer para perder sentido. Foi o que aconteceu comigo. No início eu gostava de ETF, achava uma boa. Comecei a estudar, mas depois eu vi que não eram tão bons, né? Assim, ó, e se você é uma pessoa que não tem paciência em estudar empresas, às vezes uma pessoa muito ocupada, trabalha o dia inteiro, às vezes um ETF é uma boa para você, porque daí você vai lá, aloca o seu dinheiro a várias empresas e fica lá sem ter a necessidade de ficar estudando balanços, fazendo análise de empresas, né? E se você se interessa por investimentos e quer montar uma carteira pessoal de longo prazo, provavelmente com o tempo os ETFs vão sumir da sua carteira, porque você vai começar a estudar as empresas e vai comprar por conta própria. Você vai montar sua carteira, você vai fazer sua carteira, você não vai precisar de um terceiro para fazer, que é o que o ETF faz. O ETF é uma forma de terceirização dos seus investimentos, né? No caso, o vídeo de hoje seria isso. Eu agradeço quem assistiu até o final. Se puder curtir o vídeo, deixar o like ali, eu agradeço. E o vídeo eu tive o objetivo de falar um pouquinho sobre ETF, porque teve alguns inscritos que perguntaram, fala sobre ETF. Aí acabei fazendo esse vídeo, achei interessante o tema. Curte e compartilhe o vídeo se você gostou, deixe seu comentário e se tiver qualquer dúvida a respeito de ETFs, troca aí. Comenta aí o que você acha, qual a sua dúvida, que a gente tenta ir sanando aos poucos com vocês. Eu tenho um grupo de WhatsApp, se você tiver interesse de entrar, só comentar lá, que daí lá a gente discute assim, assuntos de investimentos em geral, né? Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu! Bons investimentos!